Muito bem, estamos chegando com o TBC Esporte de sábado e agora você confere um filme documentário com a história do time que tanto jogou bola em 2011. Foi o melhor indiscutivelmente, né, Cid Ramos, aqui de Goiás, eu falo. O Atlético disparado. Vocês vão ver aí duas entrevistas, por exemplo, de dois homens que foram fantásticos na criação do Atlético e na consolidação do Atlético. O senhor José Martins de Souza Zenha e o senhor Odilon Soares, que infelizmente partiram para outra, não estão mais entre nós, mas deixaram esse registro maravilhoso nessa história do Atlético. Então veja aí, Atlético de todos os tempos. Ê, Dragão Porreta! O futebol chegou em Campinas a tempo de ver raiar a nova capital de Pedro Ludovico Teixeira. Ao deixarem a Vila Boa, Joaquim da Veiga Jardim e os amigos Edson Hermano e João Batista Gonçalves trouxeram na bagagem uma bola de futebol e o sonho de montar o primeiro time de Goiânia. Quando eu vim em 35 e 36 nós fundamos o Atlético. Tinha nada aqui, não tinha futebol, não tinha nada, então nós resolvemos fundar esse clube. Como é que vocês conseguiram lá o campo para fazer o Atlético, o estádio? Não, aqui tudo ali era mato, era campo. Então fizeram aquele campo tudo a chão. Passamos o trator e julgava ali depois que nós viemos. E assim Campinas se tornava o berço da nova capital. E do futebol também. Entra em cena o campeão da Taça Goiânia, Atlético Clube Goianiense. Goiânia estava começando, então com toda aquela defasagem de recursos e de materiais, de tudo, então transformou o início do Atlético com muita dificuldade. Por exemplo, as primeiras tentativas de limpeza que foram feitas, não sei se por pessoal ligado ao Atlético ou talvez membros da população, fizeram uma enxada. Nem gramado não tinha no começo. Depois, quando começou esse time profissionalizar, aliás, antes de profissional, antes do primeiro campeonato, já era gramado. Era apenas um cercado com arquibancada muito vagabunda, que não tinha nada. Essa era a arquibancada do Atlético. Tá vendo? Não tinha nada. E lá no começo, assim, tinha uma cisterna lá, uma casa assim, tinha uma cisterna, então a gente ia jogar futebol, e aí todo mundo ia lá, puxava o balde d'água lá no sarilho, o cara enfiava a cabeça lá dentro, bebia água lá dentro, igual o cavalo, aquela coisa. Então era bom demais ali, sabe? O povo não ajudava, ia, era uma família, atrás de uma família, né? E pé por pé, o Dragão Campineiro foi ganhando espaço, principalmente em cima do grande rival, Goiânia, o Galo Carijó. Nessa época do Goiânia, e nós então ficava jogando Goiânia e Atlético, quando jogava, dava uma briga danada, arrancava o tempo. Havia até porretada lá na Campinas, quando era em Goiânia, era tudo isso. Não tinha alambrado, era cercado com ripas, uma cerquinha de ripa. E essa cerquinha, quando jogava o Atlético Goiânia, sempre dava rolo, dava briga. E eles tiravam essa ripa aí e ripavam nos outros. Ora. E nós enfrentávamos o Goiânia na base da ripada. E de vez em quando eu era menino, eu tinha o quê? 10 anos, mais ou menos, 8. Eu atravessava a 24 de outubro, já estava em casa. Saía correndo, saía aquele pessoal que era atrás da gente, eu já escondi dentro do banheiro da minha casa por causa da meninada vindo atrás. Como principal atração de Campinas, o Atlético entrou na década de 40, ganhando uma torcida empolgante. E também o título do primeiro campeonato goiano oficial. Esse esquadrão de 44, campeão goiano, foi manchete na revista Ilustrada de Esporte São Paulo, na capa. Paulista, Chancão e Piquitito, Toca Fundo, Pão Duro e Roberto,
Goya, Cisquinho, Ari, Dido e Osta. 44, o Atlético foi campeão, e o Alfaiate eu fiz as faixas tudo de feltro, sabe? Eu ganhei R$200 para fazer as faixas, ganhei R$200 de prêmio também do bicho que eles deram. Então era bom demais ali, sabe? O povo não ajudava aí. Além de ser campeão goiano em 1944, o Atlético deu a volta olímpica também em 1947 e, posteriormente, em 1949. Década de 50, o Atlético ganha mais um campeonato em 55. Em 57, detém um troféu invicto. Época de glórias. A maior conquista vem em pessoa e tem nome: Antônio Scioli. Quem conheceu esse homem pessoalmente e sabe do empenho que ele teve na busca da implantação e do surgimento do Atlético, vai entender que ele tem um valor pessoal, um valor de empenho, um valor humano e também de empresário, e coisa muito grande neste sentido. O Atlético era uma coisa tão especial para meu pai que houve uma época, um concurso do time mais querido de Goiânia. E um dos jornais daqui da cidade publicou, teria que recortar e fazer e preencher qual o time mais querido, um cupom, qual o time mais querido. Meu pai comprou quase que toda a edição, ele não comprou mais que alguém já tinha comprado, ele comprou quase toda a edição, reuniu os filhos, nora, genro e amigos e torcedor do Atlético. Isso aqui foi assim, um dia divertido, a gente preenchendo e para colocar na urna. Quer dizer, uma coisa assim. E ganhou? É claro que ganhou. É claro que ganhou. O Antônio, assim, eu acho que o nome dele não era bem esse. Era Antônio Atlético Clube Goianiense Scioli. Olha, meu pai, os 10 últimos anos de vida dele, eu creio que para ele foi muito difícil, porque ele começou com um problema cardíaco e ele não podia ouvir no rádio e nem assistir futebol no campo. Por várias vezes, quando o Atlético estava jogando, ele me procurava, me chamava: vamos ali comigo. Aonde o senhor quer ir? Não interessa, entra no carro e vai dirigindo. Aí vamos ali comigo, me leva ali. Esse me leva ali, não tinha um lugar fixo, um lugar certo para ir. Era para ele descarregar a adrenalina dele, de não saber o que estava acontecendo nos jogos. Aliás, no jogo do Atlético com outro clube, seja Vila, Goiás ou Goiânia, seja que clube, que time fosse. Eu vi a emoção dele e como que ele ficava para querer saber o resultado do jogo. Ele falava: liga o rádio. Eu falei assim: olha, o senhor não pode ouvir o jogo. Ligava o rádio, o nosso saudoso Draulas Vaz irradiando e tal, e dizia que, irradiando o jogo, ele assistindo até dar o resultado. Se o Atlético estivesse ganhando, você via estampada na fisionomia dele a satisfação, a alegria dele em ver que o clube do coração dele estava ganhando. Mas também, se estivesse perdendo, ele fechava uma carranca de dar medo em qualquer um.